Olá, sejam bem-vindos à nossa 31ª aula da formação espiritual. E aí, vocês lembram do que do que a gente tratou na última aula e do que vocês claramente meditaram na última semana até hoje? Claro que lembram, né? Um resumo do que foi dito ontem, assim, sem colar. Ontem não, na semana passada, segunda-feira, focou muito na questão dos 10 mandamentos, isso aí, foi explicando cada um deles. Isso já foi mais no final. E no começo, pincelou algumas coisas sobre direito natural, exemplo, a busca, para quem quer a paz, tem que buscar a guerra, quem deseja a paz tem que estar preparado para a guerra. Então, nesse sentido, a questão da ciência da carne, que ele tem que lutar contra isso, mais ou menos isso aí, e focou mais na questão dos 10 mandamentos, explicando cada um, qual a relação que eles tinham. Os 3 primeiros eram relacionados a Deus, os outros 7 relacionados ao próximo, e cada um deles se relacionava com alguma coisa. Tipo, com a fé, com a caridade. Cada mandamento tinha uma ligação com uma dessas virtudes. Por exemplo, o 5º mandamento combatia a paixão mais forte do irascível, que estava relacionada à fortaleza. Por isso, até chegar no 10º mandamento. No começo, falou realmente muito sobre essa questão da realidade, a lei natural. E no fim apontam para um mesmo luto. Você não pode ir contra isso aí. E é uma coisa muito comum no Brasil, que a gente encontra. A gente fala em lei natural, e até a questão da lei hoje em dia é uma palavra que está até mais. Perdeu aquele sentido que existia antes, que nossas leis são de certa forma antinaturais. Aí faz com que a gente tenha uma noção até errada, às vezes quando escuta pela primeira vez, é lei natural. Aí, não, é só mais uma coisa que foi criada, mas não, na verdade ela tem toda. A lei natural está muito ligada à realidade. E aqui é falado muito que a gente não adianta ir contra a realidade. A gente tem que aceitar a realidade e dali buscar crescer em cima da realidade que a gente vive. É por circunstâncias que a gente tem e tudo. E os 10 mandamentos, eles não precisavam ser explicitamente apresentados, porque eles vêm da lei natural e poderiam ser compreendidos com a razão, com a própria razão. E eles são genéricos, né? E dali você leva para o caso concreto, que é uma parte que tem que ser buscada, sabe? Como agir no caso concreto, como cumpri-los na realidade pessoal de cada pessoa. E o exame de consciência é esse esforço que é feito para a gente trazer o mandamento geral para o individual. Foi isso que foi. Para o caso específico, né? Para o caso específico. Progredindo espiritualmente, fica mais difícil cometer um pecado mortal, e a questão do demônio, o mundo e a carne trabalham em conjunto para que você tenha um turbilhão de emoções e pensamentos que te deixam inseguro e perturbado. Então é preciso ter um fundamento sólido. O principal fundamento são os 10 mandamentos. Aí volta ao tempo é possível ter uma paz interior, mas para tanto é preciso estar pronto para a guerra. E a vossa própria carne é o inimigo que temos que combater. Aí devemos conformarmos com a realidade e é para encarar os mandamentos com uma grande tábua de pacificação interior. Se buscar seguir aquilo ali, você vai conseguir se pacificar. E eles necessitam os mandamentos, de certa forma, necessitam do auxílio da graça de Deus e de sua capacidade de percepção das coisas para poder cumpri-los. O medo que a gente projeta é muito maior do que a realidade que se apresenta quando a gente a realiza. Isso chama atenção também. Aí provoca uma transformação na nossa alma com o auxílio da graça quando se busca respeitar e seguir os 10 mandamentos. E isso aí respeitar os mandamentos pelo menos, se colocar como um bom servo de Deus, né? Você começa com isso aí e vai crescendo e um dia, com a graça de Deus, chegar à amizade, né? Isso é um bom
um bom norte para se ter na vida. E aí tem a ignorância invencível, foi comentado por cima, que mesmo assim elas podem obter a graça, que foi o caso que comentava, e as pessoas que nunca ouviram falar, tal, aí chegou nesse ponto aqui de falar isso aí. Mas quem está em ignorância invencível, mesmo assim, ela tem que cumprir os mandamentos, né? Para que ela receba, para que ela seja salva. Isso. E assim, é possível, uma vez que ele vem praticamente da lei natural, então assim, não é algo que necessite você receber aquilo para você cumprir. Lógico que sendo dito, informado, fica mais fácil. Aí, nesse ponto, também foi dito que mesmo sem ser batizado, a pessoa recebe a graça santificantes e faz um ato de caridade. E bom, aí nesse ponto aqui começou os 10 mandamentos em sua generalidade. Começou a explicar cada um, entrando nos detalhes, ele foi até o 10º e hoje vai ser mais específico. Se quiser falar sobre essa outra parte aqui, fique à vontade. Alguma coisa a comentar das meditações de vocês dos últimos 7 dias? Então, vamos seguir então, né? Então, hoje a gente vai fazer do seguinte modo, até para que lhes seja um auxílio mais prático, a gente vai seguir mandamento a mandamento por meio do exame de consciência que foi feito lá pelo site do Padre Paulo, né? Então, esse exame de consciência eu acho que está na descrição das aulas, né? E vocês devem ter acesso, não sei, quem está no grupo também. E é bom que vocês imprimam, né, esse exame. Então a gente vai começar e vai comentar detalhadamente para que isso sane o máximo de dúvidas possível, né? Que vocês tenham nessa transposição, que é aí que entra todo o nosso trabalho e todo o nosso drama, que é você, uma vez entendido os mandamentos, possa fazer a aplicação na sua vida, na sua conduta real e concreta, né? Então, se vocês podem abrir o exame, que quiserem acompanhar, né? Tá com o nome de Manual de Confissão. Tem um índice e logo depois é interessante vocês, aquilo que eu tratei nas aulas 27, 28 e 29, estão logo aqui no início sendo colocados de uma maneira mais breve, né? Quando ele começa aqui, Sacramento da Confissão. Qual é a primeira pergunta? Quando há um pecado mortal? 3 condições são necessárias para que haja um pecado mortal: matéria grave, plena advertência e pleno consentimento. Isso aqui são coisas que vocês precisam ter, assim, de memória, né? De cor. Então vocês têm que ter isso aí. Então aproveitem, se vocês vacilaram até aqui, né? Para que vocês fixem essas coisas. O que é matéria grave? Deus nos proibiu de fazer certas coisas e também nos mandou fazer outras coisas para que assim nós evitássemos o inferno e alcançássemos o céu. Estas leis estão contidas nos 10 mandamentos dados por Deus a Moisés no Antigo Testamento, bem como nos 5 mandamentos da Igreja. Todas as nossas ações ou omissões deliberadas, que são gravemente contrárias a essas leis de Deus, são pecados mortais. Em outras palavras, é pecado mortal toda ação humana deliberada que é gravemente contrária: 1. Ao amor devido a Deus. 2. À benevolência devida ao próximo. 3. À castidade. 4. Aos 5 mandamentos da Igreja. Né? Então, é bom vocês lerem e refletirem sobre esses pontos aqui, exatamente porque está falando do mesmo que eu já falei, só que eu falei de uma maneira mais reflexiva, mais longa,
E é sempre bom sobre esses assuntos a gente ouvir pessoas diferentes, claro que pessoas que entendam do assunto falando sobre aquilo ali, porque, né, a diferente perspectiva, a diferente personalidade, o diferente uso de linguagem às vezes ajuda a esclarecer um ponto difícil, né? Então, alguma coisa a comentar sobre isso aqui, né? Estejam com o exame em mãos. Então, como eu dizia, existem certas proibições e certas ações que nós devemos fazer, e se nós ou fazemos o que é proibido ou deixamos de fazer o que é devido, isso faz com que incorramos em pecado, né? Se essas ações são gravemente contrárias à lei de Deus, que são os 10 mandamentos, e os 5 da igreja, por que os 5 da igreja, né? Os 5 da igreja, ele colocou aqui no exame, mas são os 5 da igreja para nós, né? Se você fosse um padre ou um religioso, tem outras obrigações, né? Então, esses 5 mandamentos da igreja, no caso, para nós leigos, né? E por que esses 5, a ofensa a esses 5 mandamentos está no mesmo patamar dos 10? Porque foi dado esse poder à igreja. E para o bem dos fiéis. Como? Quando foi isso aí? O que ligares na terra, ligarei no céu. O que ligar no céu, ligarei. Jesus disse a Pedro. O chamado poder das chaves, né? Então, não só foi dado a Pedro, se vocês forem lá no Evangelho, você vai ver que isso aconteceu desde aquele episódio que eu já falei várias vezes aqui, né? No qual Nosso Senhor pergunta quem é que Ele é. E aí o pessoal vai dizer, uns dizem, os apóstolos vão dizer, uns dizem que o Senhor é Moisés, Elias ou algum dos profetas e tal. E aí ele se volta aos apóstolos, e vós, quem dizeis que eu sou? E São Pedro toma a frente e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí ele retruca Nosso Senhor dizendo, né, bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi a carne, não foi o sangue que te revelou isto, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, tu serás chamado Pedro, né? Bem-aventurado Simão, ele diz, né? Na verdade, filho de João, porque não foi nem a carne, tal. Tu serás chamado Pedro, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu, tal. E aí, depois, quando Nosso Senhor aparece ressuscitado aos apóstolos, ele repete, quando estão os apóstolos reunidos com São Pedro, né, que sopra sobre eles e diz a mesma coisa. O pecado de quem perdoardes será perdoado, o que ligares na terra, acho que ele repete essa mesma coisa. E isso sempre foi enxergado como o poder do Papa sozinho, né? No caso de quando ele disse isso a Pedro sozinho, e no caso do Papa em conjunto com todos os bispos, né? Que são duas possibilidades daquilo que a gente chama de declaração ex cátedra, né? Que gozam de infalibilidade. Que aí, na verdade, é outra coisa já, mas está relacionada a isso também, né? Ou seja, depois acho que na próxima aula vou esmiuçar isso melhor, mas não é tudo que o Papa ou um bispo ou um padre fala que é infalível. Existem certas ocasiões e certas ocasiões, né? Certas circunstâncias que, se o Papa fala universalmente para toda a Igreja
querendo tratar de doutrina ou de moral, né, e o faz solenemente, salvo engano, então tudo isso aí são termos técnicos que eu vou explicar melhor. Nesse caso, o que ele fala goza de infalibilidade. Não é porque ele, por exemplo, expressou uma opinião numa entrevista, né? Se ele falou alguma coisa, isso não goza de infalibilidade. E também se ele tratou, sei lá, de ecologia, se ele tratou de sociologia, de filosofia, não existe infalibilidade quanto a isso. E só existe infalibilidade quando se diz respeito à doutrina e à moral, né? Ou seja, aquilo que devemos crer e aquilo que devemos fazer. Nessas condições que o Papa fala solenemente para toda a igreja, depois eu explico melhor. Ou quando ele o faz com todos os bispos do mundo, como se faz nos concílios, né? Aí depois você tem que entender melhor o assentimento que nós devemos a essas coisas, porque não só aquilo que é infalível nos pede assentimento, e aí os graus de assentimento que nós devemos dar a essas verdades, certo? Mas aí, na mesma linha, exatamente por esse poder e por essa assistência, é que a igreja ela pode instituir certas leis que, uma vez instituídas, como disse Nosso Senhor, elas têm valor não só na terra, mas elas têm valor no céu, né? Ou seja, elas expressam aquilo que é a vontade de Deus, porque foi Deus mesmo que disse isso e deu-lhes esse poder. Então, neste sentido, os mandamentos da igreja, eles são instituídos e eles podem ser revogados pela mesma igreja. Eles podem ser mudados como já foram, né? E, na verdade, esses mandamentos, eles são coisas muito leves, na verdade, né? Só repassando, quais são esses 5 mandamentos aí? Missa. Assistir missa inteira nos domingos, nos dias santificar, confessar-se ao menos uma vez por ano e comungar durante a Páscoa, ajudar conforme o costume a igreja, sentimental também. E a abstinência de carne. Jejuar quando... Isso. Jejuar todas as sextas-feiras do ano? Não. Eita, todo mundo em pecado mortal, né? Jejuar. Receber a Eucaristia ao menos uma vez por ano no tempo pascal. Na verdade, nesse caso foi estendido, né, atualmente pelo direito canônico para todo o período da Páscoa, né, os 50 de Páscoa, e eu acho que no Tríduo talvez já seja. E aí que é muito importante, que é o jejum eucarístico de 1 hora antes da comunhão, né? Não se pode consumir nenhuma bebida, nenhum alimento, exceto água ou remédio, né? 1 hora antes da comunhão. E esse aí, por exemplo, é um exemplo de algo que foi mudado, né? Porque antes era o jejum do dia inteiro, né? Então, por isso que as missas elas eram de manhã. Porque se fosse ter missa à noite, o cabo só podia... Ele tinha que passar o dia todo sem comer para poder comungar na missa, né? Depois ficou 3 horas antes da comunhão. E hoje é 1 hora, né? Dependendo da missa, você pode comer na porta e entrar, né? Porque a missa dura mais de 1 hora até a comunhão. Mas você tem que ver o relógio direito, porque isso não é uma brincadeira, né? Eu estou em dúvida. Está em dúvida, então você não comunga, né? Cumprir o jejum e a abstinência prescrito para a igreja atualmente, que também já foi modificado. Hoje são menos dias, né? Então,
todas as sextas-feiras do ano são devidas à abstinência, né, de carne, exceto se elas coincidirem com a solenidade. Solenidade é uma coisa específica, não é uma coisa que você achou que é uma solenidade, né? Tem que ser a classificação daquela festa litúrgica, né? Existe festa, memória e solenidade, né? E antigamente tinha ainda uma divisão, né? Festa de primeira classe, segunda classe, terceira classe, tal. Se na sexta-feira cair uma solenidade, como provavelmente vai ser essa semana, eu acho, que é a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Então, como ela cai na sexta, então naquela sexta-feira que tem uma solenidade, não é obrigatório, quer dizer, não existe mais esse preceito para aquela sexta-feira, né, específico. E no caso também na sexta-feira da oitava de Páscoa. Então, quando você tem no domingo de Páscoa, a próxima sexta-feira está dentro da oitava. A mesma coisa não acontece com a oitava de Natal, né? Mas enfim. Então, é isso. Ô Mateus, não tem um negócio de você poder substituir a carne por outra coisa? Sim. No Brasil, existe uma licença bem antiga, acho que da década de 40 ou 50, que a CNBB, a Conferência dos Bispos, junto com a Santa Sé, deu essa licença para que se faça a comutação, né? Então, assim, não é porque existe uma licença que está abolido, como infelizmente muita gente eu já ouvi falar. Pode trocar, então você tem que trocar, né? Então, no Brasil, você pode, todas as sextas-feiras, exceto Sexta-feira da Paixão, você pode trocar a abstinência de carne por uma outra obra de misericórdia, de piedade, de penitência, né? E aí você deve fazê-lo de uma maneira proporcional, né? Não é, eu vou rezar um Pai Nosso, né? Aí talvez seja lícito, mas você está totalmente pervertendo o espírito da coisa, né? Pois bem. E aí as duas datas hoje somente obrigatórias do ano de jejum, que é uma coisa também específica, né? Que é a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa, que também tem a abstinência, né? Ambas, não só o jejum. E confessar-se uma vez por ano, ao menos, e contribuir para as necessidades da igreja segundo as possibilidades. Mas enfim, depois a gente volta para comentar esses mandamentos. Voltando lá. Então, é importante dizer isso aí, né? Que existem os 10 mandamentos e os 5 mandamentos da igreja, né? Por exemplo, e alguns deles são, se não todos, decorrência dos 10, né? Assim, são uma especificação de como você deve cumprir aqueles, né? Quando você tem, por exemplo, assistir à missa aos domingos e solenidades. Isso está especificando o terceiro mandamento, né? Que é guardar domingos e festas. Esse guardar implica, né, a abstenção do trabalho servil, do trabalho que impeça o culto. A gente vai entrar nesses detalhes melhor depois, que é necessário bastante detalhamento aí. Mas, no caso, assistir à missa no domingo, como obrigação, que implica em pecado mortal não fazê-lo, né, isso aí é uma lei da igreja. Ela poderia também suspender. E você não seria obrigado a ir para a missa no domingo, mas seria obrigado a guardar o domingo, porque aí é do mandamento, dos 10 mandamentos, né? Certo? E aí aqui é interessante algo que eu já falei, acredito, nas outras aulas também, como ele colocou, né? Em outras palavras, é pecado mortal toda ação humana deliberada que é gravemente contrária ao amor devido a Deus, à benevolência devida ao próximo, à castidade e aos 5 mandamentos da igreja.
E para esclarecer ainda uma coisa interessante aqui, que entra, talvez não seja tão natural relacionar, são os pecados de magia e superstição, né? Que é uma decorrência do amor devido a Deus. Então, aqui é para que a gente, esses pontos eu digo a vocês que é muito importante vocês memorizarem, né? Ou seja, isso aqui está pegando o centro, o cerne dos 10 mandamentos, né? O que é contrário gravemente aos 10 mandamentos? É aquilo que ofende a Deus, que ofende a benevolência ao próximo, que ofende a castidade, que está dentro da benevolência ao próximo, e a superstição e a magia, que está dentro do amor devido a Deus, né? E os 5 mandamentos da igreja. São essas 5 coisas que, digamos, resumem ainda mais o que está dado nos 15 mandamentos que nos cabem cumprir. Alguma dúvida? Vocês perguntem, viu? O que é plena advertência? Plena advertência é um ato do intelecto pelo qual tomamos consciência de que estamos pensando ou fazendo algo gravemente contrário à lei de Deus. Ou seja, é um ato humano, né? É quando você percebe que aquela coisa que você está fazendo, ou que você está deixando de fazer, ou que você está falando, ou que você está pensando, né? Ou que você está deixando de pensar, ou está deixando de falar, aquela coisa ofende gravemente a Deus, né? Quer dizer, aquela coisa tem... Essa advertência, ela implica que você percebe que ali há algo de gravemente mal. Mesmo que naquele momento que você o perceba, não venha bonitinho dizer, não, isso aqui você está pensando é contrário ao 4º mandamento, por causa disso, daquilo outro. Não. Há o estalo de consciência de que, opa, aqui tem algo ruim, é já essa plena advertência, né? E aí eu já falava nas aulas anteriores, né, que 2 podem ser os motivos que não excusam a falta de advertência. Vocês lembram? A pessoa ela pode não advertir que ela está fazendo mal, mas isso não excusa, ou seja, ela será imputada como se tivesse plena advertência, embora ela não tenha tido por causa desses 2 motivos. Quais são esses 2 motivos? Não pessoas culpadas. Oi? A ignorância culpada, né? Se ela não adverte por algum ato que ela fez no passado que impediu a advertência. Não, eu sei pela parte de você já está tão afundado na lama que não tem mais como você ter a plena advertência. Então, como é que a gente chamaria isso, né? Você leva uma vida tão imoral que você já não adverte outras coisas. Por exemplo, você, sei lá, caiu numa sexualidade muito desregrada. E aí você vai falar mal de outra pessoa, de pecados graves dessa pessoa, ou mentir a respeito, inventar coisas graves sobre uma pessoa, e você não adverte que aquilo é mal. Por quê? Porque você já está tão praticando outros pecados mais graves tão profundamente que você é a causa do prejuízo da sua consciência não se manifestar. Então você é culpado desse pecado, sim, embora não tenha tido essa advertência, porque a causa de você não estar tendo essa advertência é a sua própria conduta dissoluta com bastante hábito. Tá? Então isso vale para qualquer conduta muito grave que você esteja vivendo já assim. Então isso pode ser a causa de você não ter advertência e você não é escusado de não tê-la. A segunda causa é a ignorância culpável, né? Ou seja, você não sabe daquilo porque
você não fez o que você tinha o dever de fazer para saber, né? Os deveres que você teria, que a gente vai ver, acho que no próximo mandamento melhor, o dever de conhecimento mínimo que lhe cabia, né? Então, se você teve a oportunidade, tinha o dever e não buscou, e você, eita, fiz essa coisa aqui que era pecado, mas eu não percebi que era mal na hora, mas a culpa também é sua, não por uma conduta talvez tão dissoluta como na anterior, mas por uma falta de cumprimento desse dever básico humano de instruir-se sobre as suas próprias ações, né? E isso que a gente chama de ignorância culpável. Mateus, isso diz respeito àquelas pessoas que às vezes não procuram a Deus, não procuram ir à igreja ou estudar a palavra justamente pelo medo de descobrir que o que elas estão fazendo é errado? Com certeza. Pois é, essa aí ela é pior ainda, talvez, né? Talvez já chegue no nível de negar a verdade conhecida de antemão, né? Então, assim, eu sei que vai ter alguma coisa e eu, exatamente por isso, quero evitar conhecer essa coisa, né? Aí é para se torar mesmo. Só que isso às vezes é inconsciente, né? Inconsciente não é, né? Não, porque você não quer conhecer porque não quer. Se a pessoa diz isso, eu não quero saber o que tem lá para não ter que mudar de vida. Eu já ouvi essa frase de uma pessoa, inclusive, eu acho, de um movimento da igreja. Eu não vou citar o nome para não criar polêmica, né? Naqueles tempos que a gente se reunia para beber com a galera aleatória, né? E a gente estava discutindo, eu me lembro, num bar sobre isso aí, né? E aí a pessoa proferiu essa frase, dizendo assim: não, exatamente, eu não quero nem saber, que é para não ter que mudar, né? É melhor nem saber, né? Então, assim, quando a pessoa diz isso, como é que ela é inconsciente? Ela é mais consciente do que... Mas a pessoa já chega dizendo, eu não gosto de discutir política nem religião. Aí é outra coisa. Esclareceu o seu ponto. E aí se distingue daquilo que a gente falou na última aula da ignorância invencível, né? Ignorância invencível é outra coisa, é que a pessoa tem a disposição, ela cumpre os mandamentos, ela quereria fazer as coisas. Se ela soubesse a verdade, ela abraçaria tudo. E aí ela ao contrário, ela é justificada, né? Ela recebe a graça e... Existe uma burrice invencível, né? Tem pessoal que está ignorando. Não, mas você não conhece as pessoas, né? Você mal se conhece, então você nunca pode supor isso, porque você está vendo a pessoa num dado momento. Esse cara é muito burro. Mas para você ter uma noção mais clara de por que ele é muito burro, você deveria conhecer a vida dele. Porque às vezes ele está burro agora, mas ele tem 30 anos, ele tem 40 anos, ele tem 50 anos. E o que foi que ele fez dos 7 anos para cá, né? Aí você teria que analisar todas as ações e omissões dele para saber o que foi que gerou aquilo, né? É como uma discussão que eu uma vez tive sobre psicopatia, né? Que tinha um professor aqui que ia fazer uma palestra sobre isso. E aí antes da palestra eu fiquei discutindo as coisas com ele, porque tem essas classificações que são feitas aí na ciência moderna, que, não, a pessoa nasce psicopata, né? Agora estão naquela, a pessoa nasce pedófilo, não sei o que e tal, né? Mas se você pegar a descrição desses palhaços, você vai ver que a descrição excusaria a pessoa do pecado, porque, ora, se ela tem uma condição que ela nasceu com ela e obriga essa pessoa a fazer aquele ato, então ela não tem um ato voluntário, né? Então não é pecado. Então isso é muito estranho. E aí eu fiquei exatamente conversando isso. Mas eu aposto que se a gente pegar os casos dessas pessoas que são grandes assassinos em massa, sei lá, serial killers, etc., se você rastrear direitinho, vai ter alguns fatos da vida dele que ele não tinha essa total... E aí o pessoal ainda dizia assim, ele não tem emoções. Sim, mas... E desde quando a emoção implica não ter consciência, né? Então é uma confusão. Você tira a alma, aí você mede as coisas pela emoção, né?
outra vez discutindo com outro professor, falando também sobre isso, ele, não, mas aqueles testes que o pessoal faz que certas áreas do cérebro não acendem. Ok, mas o cérebro não é a alma. Então, assim, não quer dizer que porque uma área do cérebro não acenda numa luzinha no aparelho, que ele não tem consciência. Isso é uma aberração, você dizer um negócio desse, né? Então, aí eu falando exatamente isso, né? Então, eu aposto que se a gente olhar direitinho os casos de cada pessoa, você vai encontrar um certo momento que ele fez aquela ação sem essa falta de emoções e com gosto, sem nenhuma, digamos, barreira interior, quer dizer, fez com essas barreiras e depois de fazer várias vezes foi que agora ele não tem. Aí eu conversando com ele, aí ele começou a puxar os casos, ele disse, realmente, esse aqui aconteceu isso, esse outro aconteceu isso, aí ele desistiu de dar a palestra. Então, assim, isso é uma coisa que não se pode, por isso que é muito importante estudar, educar-se no caminho certo e fazer a análise das coisas, porque às vezes por um detalhe como esse, tá entendendo? Você perde de vista o que é que está sendo falado, né? Então, vai no mesmo sentido, obviamente não é a mesma coisa. Você dizer que o cara, não, ele realmente é um psicopata, porque não sei o que lá. Não estou dizendo que o cara não possa ser um psicopata, mas aí qual é a definição que estão dando disso? E como é que, e obviamente, com toda certeza, isso não implica que nenhum ser humano não tenha poder de conhecer a verdade e tomar uma ação voluntária, porque todos têm alma, por mais deficiências e problemas e tendências más que tenham, todos têm alma, então todos têm inteligência e vontade. O que pode haver é um obstáculo corporal para acessar isso, né? E aí Deus vai saber julgar cada pessoa conforme isso aí. Agora você não pode dizer que aquela pessoa, esta pessoa especificamente, ela não tem condições, né, de escolher, de entender e de escolher, porque você estaria dizendo que ela era uma não pessoa, simplesmente. Você está dizendo que ela não é da natureza humana de fato, né? Ela é um sub-humano ali que parece um humano, mas ela não tem esse negócio. Então, no mesmo sentido, quando você diz assim, essa pessoa é muito burra, pode ser, mas vamos rastrear, né? Como é que ela ficou muito burra? E também o próprio Hugo de São Vítor, acho que é no Didascalicon, que ele fala isso, né? Do mérito a mais que você tem de uma pessoa que tem mais dificuldade de aprender por buscar aprender. E como aquela pessoa que tem facilidade de aprender, ela tem menos mérito de aprender porque ela tem facilidade. E às vezes também é aquele problema de que o cara que tem facilidade de aprender e não faz o esforço, e aí ele é culpado, enquanto aquele que não aprendeu tanto, mas tinha dificuldade e se esforçou, tem mais mérito do que aquele outro, né? E por outro lado, também não adianta você dizer que você tem dificuldade e você não buscar, você também vai ser culpado. Menos culpado do que aquele que tinha facilidade e também não buscou, mas vai ser culpado também, né? Então, ou seja, nunca é o caminho de você buscar a ignorância, né? Mas, eu sei que não foi bem isso que você perguntou, mas aproveitei para fazer uma explanação desses outros pontos. Só uma curiosidade, tem um cristão americano, David Wood, que ele é psicopata diagnosticado, mas ele estava explicando, ele entende o que é certo e o que é errado, ele só não sente, assim, ele não percebe também a emoção dos outros. Tipo, a mãe dele morreu, aí ligaram pra ele. Pra ele foi um aborrecimento que acordou ele no meio da noite. Ele não sei, mas ele sabe que ele teve que ir lá pra dar assistência à família e tal. Ele tem um dever moral pra ele. Então, mas aí tem muitos problemas nesses relatos, né? O primeiro é essa mesma coisa que eu falei, né? Como é que ele ficou assim, né? Segundo, será que ele tem, de fato, esse problema de não se ter emoção desde sempre ou alguma coisa foi feita, né? E terceiro, você falou que ele é cristão, né? Não sei se ele é católico. Não é católico, né? Então, assim, o desenvolvimento da graça, em que medida afetaria isso? Restauraria essas coisas? Então, assim, tem muitos problemas aí. E é muito ruim, é muito difícil a gente confiar
nesses diagnósticos, nessas definições dessa galera atual, né? Que é bem problemático. Então, a plena advertência é um ato do intelecto pelo qual tomamos consciência de que estamos pensando ou fazendo algo gravemente contrário à lei de Deus. Em outras palavras, a plena advertência é a percepção clara do quão mal é aquele pensamento, palavra, ato ou omissão. Se a nossa consciência percebe que isso ou aquilo ofende gravemente a Deus, ou que a coisa é muito má, a plena advertência já aconteceu. Isso não significa que já tenha havido um pecado em nossa parte, mas sim que de fato nós estamos conscientes da gravidade moral daquela ação ou pensamento. Né? Então, esse é o... Então, para um pecado grave é necessário o quê? Então, na plena advertência, você já preenche os 2 primeiros requisitos, né? Porque quando você tem a plena advertência é porque você advertiu a matéria grave. Não significa que você tenha pecado. Agora você vai ter que fazer ou deixar de fazer alguma coisa, né? Que aí entra o consentimento. Então, com relação à plena advertência, ainda assim, tem a questão do escrúpulo também, né? Porque muita gente adverte, às vezes, para coisas que não é tão grave, vamos dizer assim. Não tem a matéria grave de fato, mas fica naquele cuidado, no medo de estar pecando, às vezes, com coisas menores. Poderia falar um pouco sobre isso? Essa é uma ótima pergunta. Sobre o escrúpulo, né? O escrúpulo, depois eu posso até trazer mais elementos para tratar só disso, talvez quando a gente chegar em oração ou ainda nos mandamentos, né? Mas assim, pela minha experiência comigo mesmo e com outras pessoas e algumas coisas que eu estudei e conversei, né? Existe, vocês sabem o que é escrúpulo, aliás? Né? Escrúpulo é exatamente quando você tem uma situação, tem uma, como é que eu diria? É uma doença espiritual que faz com que você acredite que há pecado onde não há, né? Então, é a doença oposta ao laxismo, né? Que você acha que não há pecado onde há, né? Ambas são doenças, então não são boas. Não é para você achar que essa pessoa ela não quer fazer nada porque ela acha que tudo é pecado e você achar isso uma coisa boa. Não, isso é uma doença, né? É um problema. Este problema, ele pode advir por causa do temperamento dessa pessoa, né? Como eles tratam que é como chamava da melancolia, né? Ou seja, aquelas pessoas que têm um temperamento mais melancólico, elas podem ser mais dadas a isso, né? Esse é um motivo, né? Um outro motivo é de fato porque ela tem uma tendência que não seja disso, mas uma tendência por outro motivo, é uma tendência mais arraigada nesses casos. Mas existe aí outros 2 casos que primeiro, é um tipo de coisa que Deus permite como purificação. Então é um tipo de coisa pela qual a pessoa passa na vida espiritual, que provavelmente supõe já um certo nível de vida espiritual, que ela passe por uma provação, né? Assim como Deus pode até permitir, como já permitiu em alguns casos, que a pessoa seja possessa como provação, né? Então, não é porque... então, a pessoa pode ter tentações de nível sexual, tentações de nível de ira, e pode ter esse tipo de coisa como parte de uma provação para alguma coisa específica da purificação daquela pessoa. Então, ela pode estar sofrendo de escrúpulo também por causa desse próprio caminho espiritual, né? Mas isso aí implica já um certo desenvolvimento. E um quarto, que eu acho que é o mais comum, né, dentre nós, que aí pode ser remediado da seguinte maneira, até onde eu consigo entender, é que
a pessoa ela quer levar uma vida mais católica, mais séria, só que ela não tem o devido conhecimento e não tem ainda um progresso espiritual, né? Que a própria Escritura tem um trecho que diz assim: a fé demove o temor. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que no início da vida espiritual, o que você tem que fazer mesmo é exatamente esmerar-se em cumprir os mandamentos, em praticar as virtudes, né? em receber bem os sacramentos, em rezar e tal. Só que nesse princípio é um esforço maior porque você não tem um desenvolvimento espiritual muito grande que leve a uma experiência mais profunda com o próprio Deus, né? Então, você ao mesmo tempo está naquela fase de que você quer cumprir as coisas, mas você não sabe muito bem como e você não tem ainda uma solidez. Então você fica como alguém que não quer ofender a quem se quer amar, só que você não sabe muito bem como, né? Sei lá, como uma criança que quer, né, fazer quer agradar a mãe no aniversário dela. Aí vai lá na cozinha, acorda mais cedo e faz o café da manhã. Só que faz o café da manhã. Bagunça tudo, faz uma gororoba, não sei o quê. Então, assim, vocês já passaram por isso ou tiveram uma experiência disso, né? Então, você vê que aquela criancinha, coitada, está querendo manifestar o amor dela, mas na realidade o que ela fez foi, né, prejudicar a mãe, né? Ela só lascou mais a mãe, né? Então, há certos tipos de amor, né, que são assim, né? Então, é isso que acontece. Você não sabe muito bem o que fazer e você é meio destrambelhado. Então você acha, já que eu não quero pecar, então eu também não... Tudo que eu... Aí a pessoa começa a projetar que tudo é pecado. Porque ela, no fundo, é uma boa intenção dela. Ela não quer ofender a Deus. Só que ela não entende como é que ela pode agradar a Deus, que não é, né, se tornando um grande juiz da realidade. Então ela começa a ficar muito fechada no próprio pensamento, dizer assim, não, tá, mas isso aqui, né, é pecado, não é? E ela começa a fazer cálculo, não sei o quê, não sei o quê. Então, isso pode descambar, todo esse negócio, nesses casos, pode descambar numa grande soberba, porque no fundo, o que é que está acontecendo? Ela está se achando como a grande pessoa que vai ter um domínio mental da realidade e vai controlar pormenorizadamente as suas ações para que ela seja boa, né? Pode começar com esse fundo de querer agradar a Deus e tudo mais, mas é muito perigoso por causa disso. E também soma-se a isso a falta de conhecimento de moral, né? Ou seja, não tem aquilo que a gente falava na última aula e nas aulas anteriores, um critério objetivo para julgar as coisas. Não é o seu sentimento que vai dizer o que é pecado ou não. E a sua advertência, ela não é emocional, né? Não é uma plena advertência emocional, é uma plena advertência, né, consciente, intelectual. Então, por isso, você precisa ter esse conhecimento mínimo dos mandamentos que a gente está fazendo aqui, que a gente está tentando cobrir aqui, porque é exatamente esse critério que vai, não é o seu sentimento, entende? Com o tempo, com o progresso espiritual, com a graça de Deus, o seu sentimento vai se tornando mais ordenado. Então, ele vai refletir melhor a realidade. Mas, inicialmente, o sentimento, ele frequentemente vai refletir o oposto. Então, ele não é um bom conselheiro, né? Mulher que tem muito essa coisa. Não, eu senti, né? Eu não sei muito bem, mas essa pessoa aí, né? Eu estou sentindo alguma coisa. Cuidado, isso aí é uma coisa muito, muito perigosa, né? Muito perigosa, inclusive, porque você fica descamba muito facilmente para juízo temerário, para coisas assim. Então,
Então, para que o que sanaria essa tendência nesse caso é exatamente o conhecimento racional objetivo da moral, que é o que a gente está fazendo aqui, acompanhado da vida de oração que faça a pessoa progredir e chegar efetivamente ao amor de Deus e não ficar somente no temor de não querer, não só na negação de, eu não quero pecar, né? Eu não quero descumprir os mandamentos. Sim, você tem que ter essa preocupação, né? Ao mesmo tempo que você positivamente procura amar a Deus, que é aquilo que eu falei na última aula, o tempo de oração, o conhecimento, né? O estudo, a adequação das outras coisas, o cumprimento dos deveres de Estado. É nessas coisas que você positivamente vai rumar para amar a Deus e não só não ofender a Deus, né? Então, um grande remédio para esse tipo de escrúpulo, e não sei em que medida isso ajuda nos outros tipos, né? Naquilo que vem como uma coisa espiritual, aí é outros 500, né? Se Deus está impondo aquilo, a pessoa vai ter que sofrer e sofrer bem, até que Deus ache por bem retirar aquela aprovação específica. Mas não sei até que ponto isso supre aqueles casos de tendências ou de melancolia, mas nesse caso, mais especificamente, que eu acho que é muito comum em quem está se convertendo e está se convertendo sem a devida doutrina, né? Sem o devido estudo e o conhecimento mais claro e a prática de vida, do conhecimento para uma prática de vida espiritual mais séria, que ela possa cair nessa tendência que é fruto dela querer agradar a Deus, mas ela não sabe como, né? Como aquela criancinha lá que eu dei o exemplo. Então, como é que você vai sanar isso? Vida de oração e o conhecimento, né, da doutrina, da moral, que é o que a gente está fazendo aqui, para justamente evitar isso. À medida que essas duas coisas, uma dando o critério da sua ação objetiva, que você tem que saber, não é o seu pensamento, a sua emoção, a sua sensação que vai dizer, né? Às vezes as pessoas têm um sentimento de culpa, que é uma coisa que não é nem pecado. Mas ela tem um sentimento de culpa exatamente porque, devido ao nível de desordem, por exemplo, ela passou uma vergonha, né? E aí ela fica culpada de uma vergonha que ela passou, mas ela passou uma vergonha por uma coisa totalmente inconsciente, inadvertida, que aconteceu lá, ou ela não fez nada de mal, mas ela fica se culpando daquele negócio. Por quê? Porque a desordem das paixões faz com que ela preze mais pela sua autoimagem do que a Deus. E aí ela pode cometer um pecado muito grave e não ter a mínima sentimento de culpa do pecado grave. Exatamente porque, como eu falava, a desordem das paixões, as emoções não são critério de realidade, entendeu? Sobretudo quando a pessoa não está ordenada. Então, é esse conhecimento que vai nos ajudando a migrar para um critério racional, dizer, não, isso que eu fiz, ou isso que eu estou para fazer, ou isso que eu estou, né, para não fazer, para pensar ou não pensar, falar ou não falar, em que isso contraria os mandamentos? Em que isso contraria isso, isso, aquilo, outro? Com a prática do exame de consciência, isso já vai ficando mais ágil, né? Não, você tem que parar e olhar os mandamentos. Então. Se a coisa, né, não contraria, então, beleza, você é livre para fazer ou também para não fazer, mas se você escolher fazer aquela coisa e você não era obrigado, você não tem que estar, né, deixando-se levar por uma culpa que não é culpa, não é, né? Então, são essas duas coisas, né? A vida de oração e o cumprimento dos deveres e esse estudo que vai ajudar a elucidar essas coisas. Beleza? Alguma dúvida mais desse ponto? Por exemplo, ainda na plena advertência. Se eu olhar para uma mulher e perceber que aquele olhar é capaz de me causar excitação sexual, a partir daí já tive plena advertência da malícia desse olhar, pois eu não posso desejá-la sexualmente, né?
Então, ele está dando um exemplo aqui, mas da parte de sexualidade, mas pode acontecer com todo tipo de coisa aqui, né? Você está olhando para uma pessoa e aquilo vai provocando ou você está convivendo, né, com aquela pessoa, aquilo está provocando uma ira em você, um pensamento, né, que fere o 5º mandamento, ou, sei lá, aquilo está provocando para você um desejo de roubar aquela coisa, ou de querer que aquela coisa daquela pessoa seja destruída. Então, você advertiu que que esse pensamento, que essa coisa está indo por esse caminho, né? Então, você teve a advertência já. Show? O que é pleno consentimento? O pleno consentimento é um ato da vontade. Depois que a nossa consciência já percebeu a gravidade daquele pensamento ou daquele ato, nós podemos decidir se iremos ou não fazer aquilo. Se mesmo depois de tomar consciência da gravidade da coisa, nós decidimos livremente fazê-la, então houve o pleno consentimento na coisa má e, consequentemente, houve um pecado mortal, né? Alguma dúvida? Né? Lembrando que não é só você fazer no sentido que a gente está mais acostumado à palavra, né? Como eu falei, se o pensamento vem, você não fazer nada e deixá-lo rolar é consentir, né? Se a ocasião se apresenta de pecado e você não sai daquela ocasião, isso é consentir, né? Porque você poderia alegar, não, mas eu não fiz nada, né? Eu estava ali, eu não esperava que alguém fosse botar a cachaça que eu mais gosto na mesa e eu tenho uma tendência ao alcoolismo, eu não posso beber. Eu fui para lá porque eu tinha que visitar minha avó. Aí chegou lá, meu tio pegou e botou uma cachaça na mesa. E aí eu fiquei, pô, velho, essa cachaça... A cachaça olhou para mim, né? A cachaça olhou para mim, eu olhei para ela, aí eu queria sair, ela ficou olhando para mim, né? Então, o fato de você permanecer, se aquilo ali é uma ocasião próxima e não havia nenhum impeditivo, né? E mesmo que houvesse também aos graus disso aí, o fato de você não evitar, não sair daquela ocasião que está, né, excitando em você aquela coisa, aquele ato, aquele pensamento, aquela omissão que fere gravemente um dos mandamentos, é o consentimento, né? Só esclarecer esse ponto, que é bom sempre lembrar. Certo? Por exemplo, um casal de namorados se abraça e percebe que aquele abraço começa a causar excitação sexual. Eles já tiveram a plena advertência da gravidade da situação e são livres para deixar aquele abraço e não consentir no prazer. Mas se continuam o abraço, então escolheram livremente continuar a ação má. Esse livremente não significa sem nenhuma... as pessoas às vezes confundem isso, né? Sem nenhum embaraço, sem nenhum esforço, é uma coisa que ia me chatear eu ter que fazer. Aí a pessoa às vezes, não, mas aí teria que ser muito chato deixar de fazer aquilo. Isso não implica que você não teve liberdade, né? Vocês entendem isso? Isso é bem importante, porque assim, às vezes as pessoas alegam isso. Não, mas naquela situação, né? O respeito humano também, ele é muito forte às vezes nisso. Mas você pecar pelo respeito humano. Sim. Mas se eu fizer isso, meu chefe vai me demitir. Vamos colocar... Essa é a coisa mais fundamental que vocês têm que aprender a fazer. Hierarquia de bens. O pecado mortal que nos dana ao inferno, que ofende a Deus, que nos perde o céu, e o seu emprego específico. Sim.
o que é que vale mais? Precisa, né, comentar? Bem, se naquela ocasião você teria que perder uma outra coisa para não pecar mortalmente, você é livre. Então, se você deixou de fazer, não significa que você não teve pleno consentimento, né? Depois a gente pode ir para casos específicos e avaliar se há alguma nuance que diminua esse consentimento. Mas, via de regra, o que nós devemos considerar é isso. Se você tem uma situação que, mesmo sob prejuízo financeiro, sob prejuízo social, sob incômodo, sob não sei o que lá, né? Se você fizesse ou deixasse fazer aquilo, traria esses prejuízos, isso não significa que você não era livre. Então, por exemplo, naquela coisa que fizeram agora nos últimos anos, né, de botar umas coisas no braço das pessoas, muita gente alegou que foi obrigada. Ninguém foi obrigado nesse sentido, né? Obrigado seria se alguém lhe segurasse, você tentando se desvencilhar e você não fosse possível, o cara, né, desse uma gravata em você, desse um choque, se lhe segurasse um cabo de 3 metros de altura e quebrasse seu braço e botar. Aí realmente você não tem nenhum consentimento, porque você não tinha nada que você pudesse fazer, né? Isso é falta de liberdade. Agora, não é porque você tinha um incômodo, tinha um problema, ia ficar chateado, sua mãe ia ficar chateada, o seu marido ia ficar chateado que você não fez aquilo, que isso significa que você não teve liberdade e, portanto, não teve consentimento naquilo. Não é a mesma coisa. Certo? Tá claro isso aí? Aí, para que isso se estabeleça dentro de nós como um princípio de conduta em todas as circunstâncias, é por isso que é muito importante vocês fazerem o que eu mando nessas aulas. É você meditar sobre cada coisa, cada termo da fé, sobre esses mandamentos, etc, etc. Por quê? No mais das vezes, é uma falta de reflexão. Muitas vezes, escutem o que eu estou dizendo, esse é um conselho bem importante. Por que eu estou fazendo essas aulas? Estamos na 31ª e mandando sempre meditações, porque eu quero garantir que vocês façam com que essas verdades, né, elas se arraiguem dentro da sua alma e que você realmente conheça a verdade daquela coisa. Para isso é necessário a meditação, o estudo e a meditação espiritual, no caso dessas coisas, né, sobrenaturais. Então, muitas vezes, se você olhar direitinho, nós pecamos exatamente porque nós não meditamos o suficiente sobre as consequências de cada coisa que nós fazemos ou deixamos de fazer. Ou porque nós estamos desatentos. Essas duas coisas que são, do que eu consigo enxergar, muitas vezes as causas do pecado. É porque você está com a atenção dispersada e você se vê numa situação do nada, porque você não está cuidando daquilo, e aquilo ali já entra um turbilhão de consequências quando você chega naquela coisa. E aí, na hora da decisão, você não hierarquizou, você não meditou bem no tempo que seria para você fazer isso, você rezar e você ver as coisas, sobre o que realmente vale a pena. E às vezes você faz uma coisa que logo depois você vê, eita, que porcaria que eu fiz, né? Exatamente por isso. Então, é muito importante a gente meditar, e se vocês prestarem atenção nas minhas aulas, eu sempre vou falando primeiro do fim, da finalidade, né, das consequências disso, dos bens que há nisso, nos males que há nisso. Por quê? Quando a gente coloca isso claro, e eu já falei sobre isso, do desenvolvimento da prudência, é muito salutar que a gente sempre traga à tona na hora de qualquer situação, tá, mas em que isso me aproxima, me afasta do fim, né? E isso vai ajudar bastante a você fazer esse julgamento. Então, isso é um hábito que a gente cria através desse tipo de exercício, né, espiritual, de estudo, etc. Então, vocês precisam fazer isso para estarem prontos
né? Nas circunstâncias em que estas coisas aconteçam. E aí vocês terem claro que se Deus está permitindo que uma certa situação, para que você tenha que evitar um pecado, você tenha que ter um prejuízo, você tenha que ter, né, problemas de, sei lá, perseguição de uma pessoa, né, fazer cara feia para você. Às vezes o que as pessoas também chamam de perseguição é uma cara feia, né? É a pessoa não chamar para a festinha, para o happy hour, né? Então é muito importante refletir sobre isso, porque a gente começa a desvelar as idolatrias que há dentro da nossa alma. Então, muitas vezes você está, por causa de uma frescura qualquer, ou até de um prejuízo real, colocando um bem muito maior, perdendo um bem muito maior por um bem inferior. E é daí que vem esses condutos. Então, digamos que meditar, né, todos os dias, a partir desta aula para outra, é um remédio para que essas coisas fiquem bem fincadas na alma e vão dando o conhecimento real da realidade, das verdades de fé e daquilo que vai iluminando o nosso cotidiano nas nossas ações, né? Então não vacilem nesse sentido. Observação. Se depois de examinar bem a sua consciência, você não consegue ter certeza se teve plena advertência e pleno consentimento em um pecado, confesse-o mesmo assim, para que sua consciência não fique atribulada. Certo? Alguma pergunta? Mas nesse estado, você está em dúvida, você comungaria? Você não sabe se teve plena advertência, por exemplo, então se foi um pecado mortal. Mas você vai confessar. Mas antes de se confessar, você comunga ou não? Tem um critério moral, né, que os moralistas colocam, que é isso dá uma certeza, né? Que é o seguinte: frequentemente, habitualmente, aquilo que você está em dúvida você faz, né? Então, por exemplo, você está em dúvida se você teve um pensamento tal. Frequentemente você tem aquele pensamento com clara culpa, então você deve presumir que você teve. Agora, se você aquela coisa que você está em dúvida se teve consentimento, advertência, você não faz, você deve presumir que você não fez. Esse é o critério, né? Então, esse é o critério, mas deve-se ter, na prática, cuidado com o seguinte, né? O demônio, ele vê essas coisas, então, às vezes você está em dúvida e você vai comungar, e depois você passa o tempo todo só se culpando daquilo ali, né? Em dúvida nesse caso de que você fez esse julgamento, que aquele tipo de coisa você não fazia, então você deve moralmente presumir que você não fez. Então, provavelmente seja melhor, mesmo assim, você se confessar antes. Mas aí depois, né, também não ficar, se a pessoa já não cai nesse tipo de coisa, você poderia comungar, você faria um ato de contrição e comungaria, por causa dessa presunção moral, né? Depois eu vou pegar direitinho para trazer aqui, para deixar bem objetivo isso, né? Já que é um assunto tão sério, então ninguém vai sair tomando atitudes baseadas no que eu acabei de falar assim, né? Eu vou explicar melhor depois disso, mas o critério é esse. E aí, no mais das vezes, pelo que eu consigo enxergar na prática, é bom que a pessoa se confesse para evitar esse tipo de tentação depois, né? Da pessoa ficar... Às vezes a pessoa comunga e na própria ação de graça da comunhão já fica perturbada se aquela comunhão foi sacrílega, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, é bom que, né, a pessoa se confesse.
E se confesse. Se a pessoa tem algum pecado mortal, ela tem que se confessar o quanto antes. Não é ficar adiando. Quais são os requisitos para uma confissão válida? Para que uma confissão seja válida, isto é, para que nós realmente sejamos perdoados dos nossos pecados, devemos preencher 5 condições. Quais são? Propósito, arrependimento, Exame de consciência. Primeiro, antes de irmos ao sacerdote para a confissão, devemos examinar cuidadosamente a nossa consciência para nos lembrarmos de todos os pecados mortais cometidos desde a última confissão bem feita. Além disso, devemos lembrar quantas vezes fizemos cada pecado mortal. Se você já é adulto e nunca se confessou, ou se suas confissões passadas foram mal feitas, procure fazer uma confissão geral. Trata-se de um exame de consciência mais profundo, onde você irá analisar sua vida desde os 7 anos de idade até o momento presente, anotando os pecados mortais que fez durante este período, inclusive o número de vezes que cometeu cada pecado mortal. Sobre a quantidade, você encontrará mais detalhes abaixo. Então, alguma dúvida quanto a isso aqui? Eu já expliquei esse ponto, né? Você deve dizer esses pecados especificamente e em suas quantidades e agravantes, né? Tudo aquilo que for pecado grave e aquilo que você está em dúvida, você também diz. E você poderia também colocar, e é uma coisa muito boa, todos os pecados veniais que você queira, dos quais você está arrependido, né? Arrependimento. Uma vez que nos lembramos de todos os pecados mortais, devemos agora reconhecer interiormente a nossa culpa. Porque com estes pecados mortais ofendemos gravemente a Deus e merecemos o inferno. Esse arrependimento deve sair do fundo do nosso coração e não somente da boca. Além disso, devemos nos arrepender de todos os pecados mortais que fizemos, sem ficar nenhum de fora. Pois quem ama verdadeiramente não quer ofender de modo algum a pessoa amada. Devemos ter, enfim, uma grande esperança do perdão de Deus. Ou seja, uma vez feito bem o exame de consciência, você deve reconhecer por motivo sobrenatural, né, que você é culpado e que você não quer, rejeita aquelas coisas que você fez. E você fez livremente, conscientemente, né? Lembrando que este arrependimento é da inteligência e da vontade, não é o sentimento que você tem em relação àquela coisa, que pode permanecer querendo aquela coisa, né? Lembra daquele exemplo lá da Índia que no seu leito de morte, né, pediu uma sopa de dedo de menino, né? Ela disse, não, eu queria isso, mas Deus não gosta, então eu não quero, né? Então, isso aí é a rejeição intelectual e voluntária, embora não haja uma rejeição carnal, né? Existe, na verdade, um gosto carnal naquilo. Então, uma coisa não implica outra. Com o progresso espiritual, essas paixões vão se ordenando às coisas superiores e elas começam lá também a refletir, né? Devido à gereza intelectual e voluntária. E o motivo não é simplesmente porque você está arrependido porque agora as pessoas não gostam mais de você, você foi excluído daquele grupo, né? Sua mulher vai lhe deixar, sei lá, a sua vizinhança vai, né? Ninguém vai lhe chamar mais para o jogo de baralho, porque você vai perder o emprego, porque as pessoas não... Nenhum arrependimento desse é válido, porque você simplesmente
ficou muito triste com você mesmo. O arrependimento aqui é por motivo sobrenatural, por causa de ofender a Deus, né? Se ele é só por causa de ofender a Deus, sem mistura de outras coisas, isso é o que a gente chama de contrição perfeita, né? Então, se o motivo pelo qual você se arrepende do pecado é porque você ofendeu a Deus, você queria amar a Deus e não ofendê-lo em nada, isso é o que se chama de contrição. E o mero ato de contrição perfeita já é suficiente para restabelecer a graça, né? Que é aquilo que São Pedro, né? Aconteceu com São Pedro lá, narrado no Evangelho, provavelmente. Vocês lembram do que eu estou falando? Depois que ele negou o Nosso Senhor 3 vezes, e aí o galo cantou, o Nosso Senhor olhou para ele, e aí o Evangelho nos coloca que São Pedro chorou amargamente, né? Então, é este tipo de arrependimento que nós chamamos de contrição perfeita. É o arrependimento meramente por ofender a Deus, né? No caso da confissão, não é necessário isso, né? Ou seja, por qualquer motivo sobrenatural, ou seja, você está arrependido porque você não quer ir queimar no fogo do inferno. Você está arrependido porque você quer ir para o céu. Você está arrependido porque o pecado é uma coisa horrível. E essas coisas todas misturadas, inclusive, pode ser, que é o mais comum, e também porque você queria agradar a Deus, etc. Isso é o que nós chamamos de atrição, né? Ou contrição imperfeita. Para a confissão, esse arrependimento é suficiente. Certo? Então é importante frisar este ponto. Certo? Alguma dúvida? Propósito. Trata-se de uma decisão firme de abandonar todos os pecados mortais. Tal decisão deve ser imediata e para sempre. Ou seja, eu não quero mais cometer nenhum pecado mortal desde agora e para sempre. Não quero mais ofender a Deus. Além do mais, nosso propósito deve ser eficaz. Isto é, devemos estar dispostos a fazer tudo o que for necessário para não cometer mais aqueles pecados mortais que iremos confessar, principalmente fugindo das ocasiões próximas de pecado. Então, o propósito, uma vez que haja a consciência, o arrependimento, deve-se somar ao propósito, que é uma coisa meio que mesclada com esse próprio arrependimento. Como é que você está dizendo que, por exemplo, né? Você está arrependido de bater na sua mãe. Mãe, me desculpe, eu me arrependi, mas se a senhora fizer, eu vou bater de novo, né? Então, assim, é um arrependimento que, assim, não é muito... não é arrependimento propriamente, né? O arrependimento sincero de ter feito alguma coisa por razão, né, de ofender aquela pessoa, né, desses motivos, ele implica uma ação que evite aquela coisa, né, desde então para sempre. E todas as coisas do mesmo tipo, né? Então, não, eu me arrependo de bater, mas eu não me arrependo de deixar a senhora passando fome. Então, assim, né, que tipo de amor é esse que se tem? Então, o propósito, ele implica, portanto, que você tenha, lembrando, tudo isso com o auxílio da graça que você mesmo vai receber nesse próprio sacramento. Da sua parte, você se dispõe a não pecar mais nenhum pecado mortal a partir deste momento da confissão, né? Para sempre, para nunca mais, contando com o auxílio da graça. Só que esse propósito também ele tem que ser eficaz, ou seja, não adianta você dizer que você está se propondo a não fazer aquilo se você se coloca naquela mesma ocasião que você sabe que você fará aquilo, né?
Tá claro isso aí, pessoal? Então, sei lá, vamos lá. Tem um exemplo aqui, vou pegar o exemplo aqui. Uma pessoa participa de um grupo nas redes sociais onde são sempre enviadas imagens pornográficas. Se ela se arrepende da pornografia e fosse confessar, deve estar disposta a sair daquele grupo, mesmo que desagrade aos seus colegas. Caso a pessoa confesse os pecados a um sacerdote, mas não esteja disposta a sair daquele grupo, significa que ainda deseja receber as mensagens pornográficas, e nesse caso a confissão será inválida e a pessoa não será perdoada por falta de firme propósito de não mais pecar. Né? Certo? Tá claro isso aí? Confissão. Se já nos lembramos dos nossos pecados, peraí, tem alguma coisa mais de propósito que era para dizer? Sim. No caso de certos pecados, você tem que estar disposto a também repará-los. Né? Isso está dentro do propósito. Então, por exemplo, você roubou alguém, ou você falou mal de alguém, você feriu o patrimônio ou a honra daquela pessoa. Se você se arrepende desse pecado, você tem que fazer o propósito de não mais cometê-lo e, portanto, fugir das ocasiões, mas também, nesse caso, você tem que fazer o propósito de reparar. Então, você roubou R$1 milhão. Só que agora você está passando fome. Então, você vai lá e rouba R$1 milhão e paga aquele cara. Não é isso? Não, né? O propósito, ninguém é obrigado ao impossível. Mas, no caso, você roubou alguém, sei lá, ou você danificou a propriedade de alguém. Se você se arrepende daquela coisa, é uma coisa que foi grave, realmente, de todo modo, você tem que estar disposto a reparar. As minúcias de como fazê-lo, no caso específico, eu posso tentar ajudar individualmente, se não houver um bom confessor de quem seria o papel disso, propriamente, né? Mas aí, se não acharem, a gente procura algum ou alguma pessoa que possa ajudar mais especificamente. Vocês me procurem nesse caso. Mas é isso, você tem que estar disposto, né, você tem que estar disposto a reparar. Mas agora eu não tenho. Tudo bem. E se eu tirar o dinheiro, eu vou ficar sem o sustento da minha família. Tudo bem. Mas você pode ir guardando e pagando aos poucos, né? Você pode reverter em doação. Se você não encontrar aquela pessoa, enfim, tem as minúcias que depois a gente vai falar melhor quando chegar nesses mandamentos, né? Certo? Então, dentro do propósito, deve-se ter em conta que, no caso de ofensa do 7º e do 8º mandamento, implica um dever de reparação. Certo? Confissão. Se já nos lembramos dos nossos pecados, estamos arrependidos, dispostos a não mais pecar e a fugir das ocasiões. Devemos então fazer a nossa confissão verbal ao sacerdote católico. Ela deve ser feita com clareza, humildade e sinceridade. Não devemos atribuir a outras pessoas a culpa dos nossos próprios pecados. Esta declaração não pode ser muito genérica. Devemos dizer claramente qual foi o pecado cometido. Segundo, as circunstâncias que agravam aquele pecado e quantas vezes ele foi cometido. Se não sabemos exatamente o número de vezes que fizemos um pecado, devemos dar ao menos uma ideia aproximada do número, como veremos em alguns exemplos abaixo. Sendo assim, não é suficiente dizer na confissão: Padre, eu pequei contra a castidade. Pois há vários pecados contra a castidade. Há circunstâncias que podem agravar esse pecado. E há muita diferença entre fazê-lo uma só vez ou várias vezes, né? Então, como a gente falou inicialmente, os sacramentos, eles têm, inicialmente nas aulas 27, eu acho, né?
os sacramentos, eles simbolizam aquilo que eles produzem. Então, o sacramento da confissão, ela é o símbolo de um tribunal, no qual você é o próprio réu e o próprio acusador, que está fazendo isso diante de um juiz. E para nosso grande benefício, nesse caso, se você faz preenchendo esses requisitos, a sentença é sempre de ver as penas perdoadas. Mas exatamente porque o sacramento da confissão é um tribunal, você deve dizer os pecados de maneira clara e de maneira específica, né? Então, porque isso satisfaz, conforme estabelecido por Deus, a nossa pena, né, espiritual, e também para o próprio remédio que o sacerdote deveria aplicar no caso específico. Então, em razão disso, se você não faz isso, isso também invalida a confissão, né? Certo? Alguma dúvida? Exemplo... Eu já ouvi alguém falar que a pena que é perdoada é a pena eterna, mas as penas temporais... Sim, exatamente. Na confissão, só o que são perdoadas são as penas espirituais, né? As penas temporais a gente perdoa através da nossa oração, da nossa penitência, da nossa piedade, das obras de misericórdia, ou seja, de uma vida que vai rumando à santidade. E se você não pagar essas penas aqui, você paga no purgatório, né? No caso, e nós temos, né, aquelas pessoas que não se batizaram até a vida adulta, quando se batizam, se preparando bem, além das penas espirituais, também tem todas as penas temporais perdoadas. Não é recomendável fazer isso, né? Porque você pode morrer antes, né? E também você não deve só ter o perdão, você deve crescer espiritualmente, mas é importante dizer que quem está nessa situação terá uma condição de alma, digamos, mais pura, né? Nesse sentido, porque terá o perdão completo, tanto das penas temporais também. Padre, eu sou solteiro, exemplo 1, e tive relação sexual com uma mulher casada. É um agravante que deve ser dito, né? E foram várias vezes durante 2 anos. E são os exemplos de como fazer isso que ele disse. Padre, exemplo 2, eu me masturbei e vi pornografia várias vezes desde os 15 anos, com uma frequência de 3 vezes na semana, aproximadamente. Então, observação, lembre-se que a confissão é privada e sujeita ao sigilo sacramental. Isso quer dizer que o sacerdote não pode revelar a ninguém a matéria de uma confissão. Caso contrário, ele cometeria um pecado mortal e seria excomungado. E, bem, é melhor... mas eu tenho vergonha. Cara, na hora de fazer o pecado você não teve, né? Até aquela velha história. E assim, não adianta, cara. É melhor você, entre a sua vergonha e o fogo do inferno, né? Pode ter muita vergonha, mas você se confessa e fuge do fogo, que é mais futuro, né? E não se preocupe, depois vai ter o juízo final, vai estar toda a humanidade, os anjos, né? Todo mundo vai saber. Então é melhor você não ir para o inferno e ainda assim todo mundo saber, né? Beleza? Penitência. Devemos, enfim, acolher a penitência dada pelo sacerdote e cumpri-la o quanto antes. Geralmente os sacerdotes dão como penitência apenas algumas orações, como o Pai Nosso e a Ave Maria. No entanto, para os pecados de calúnia, difamação, roubo, furto, destruição de bens alheios, etc., que era o que eu falava da reparação, o sacerdote deverá impor algum tipo de reparação, já que esses pecados causam danos a terceiros. Se não aceitarmos a reparação proposta pelo sacerdote, a absolvição será nula.
Então, no caso, é uma diferenciação, né? Você, durante a confissão, deveria estar disposto a cumprir a penitência. Se você não cumpre a penitência, aquilo não anula a confissão, aquilo é um outro pecado. No entanto, no caso da reparação, isso, se você não estava disposto a reparar e você não busca reparar, aí isso pode anular, né? Observação: se você fez uma confissão bem feita, estava disposto a cumprir a penitência dada pelo sacerdote e recebeu a absolvição, sua confissão foi válida e você foi perdoado. Caso você tenha esquecido qual a penitência o padre lhe deu, sua confissão permanece válida, porque você já havia recebido o perdão, e nesse caso você poderá rezar alguma outra oração como penitência. Só para esclarecer isso que eu havia falado agora, né? Então, e se o padre não deu penitência a você, você pode escolher uma penitência e fazer. Esta penitência, ela já é um nível muito pequeno, né? Mas um nível de reparação dessas penas temporais. Mas elas não são nada comparado ao perdão do que você teve do pecado. Então, assim, não importa se ela for uma penitência singela que o padre dê. Reza um Pai Nosso, 3 Ave Marias, né? Claro, se você, e você deve fazê-lo, né? Quer fazer coisa a mais em reparação do seu pecado, melhor ainda, você vai, né, diminuir suas penas temporais e progredir espiritualmente. Para isso a gente deve levar uma vida, não somente, né, uma coisa pontual de espiritual, como a gente está procurando fazer aqui. Aí, terminadas essas explicações, a gente vai para o exame de consciência propriamente dito, que aí começa com o ato de a oração preparatória para você fazer antes do exame, e as perguntas iniciais. E vamos comentar essas perguntas só para a gente encerrar a aula de hoje e na próxima ir para o primeiro mandamento. Perguntas iniciais. Há quanto tempo não me confesso? Por quê? Para que você já advirta, padre, faz tanto tempo desde a minha última confissão, para que o padre advirta, né, do que é que se trata, de qual caso se trata, né? Isso vai fazer diferença na análise que ele vai fazer de você para lhe ajudar na sua emenda de vida. Segundo, escondi conscientemente algum pecado grave em minhas confissões passadas? Bem, nós devemos ter muita seriedade quando vamos fazer nosso exame de consciência, né? Basta nós lembrarmos, por exemplo, como em coisas muito menores e humanas nós temos bastante seriedade, né? Por exemplo, vamos dizer que você vai comprar uma casa. Com quanto cuidado você não olha aquele negócio, você olha a casa, você olha o contrato, você faz Ou vamos dizer que você na sua profissão, né? Sei lá, você é um médico, um cirurgião. Com quanto cuidado você não se prepara para fazer aquele negócio, você afia lá o negócio, você bota... Bem, nas coisas mais importantes da sua vida você tem uma diligência. É a mesma coisa que nos cabe, assim, muito maior, isso é um grau de comparação que nós devemos ter quando vamos nos preparar para a confissão, sobretudo se é uma confissão geral, né? Se é uma confissão mais longa, de muito tempo. Então você tem que ter essa diligência. Tem que ter essa diligência, inclusive porque se você não tiver, você pode incorrer nisso aqui. Quer dizer, que é o que a gente vai falar depois. Professor, uma dúvida, qual? É importante escrever ou não? Eu acho bem importante, mas não é necessário, né? Eu prefiro botar porque sempre acontece muita coisa na hora que você resolve se confessar, né? Aí pode acontecer muita coisa para atrapalhar, o demônio vai querer atrapalhar e tudo mais. A pessoa pode ficar nervosa na hora, esquecer as coisas e depois vai ter que dizer na próxima, né? Então é melhor botar logo no papel
para dar mais tranquilidade, para a pessoa também não ficar, sei lá, antes da confissão pensando assim, eita, e repassando os pecados para lembrar, né? Aí chega lá na hora, o padre tá agoniado, aí você fala as coisas mais ou menos, sei lá. Anotar na hora do exame, não na hora dos pecados. Não, isso aí não, né? Na hora que for fazer o exame de consciência. Segundo, que é isso, escondi conscientemente algum pecado grave em minhas confissões passadas. Qualquer pecado grave conscientemente escondido, ele anula a confissão, né? Isso é uma coisa óbvia, como a gente falava. Se você quer remediar, se você quer reparar a ofensa a alguma pessoa, você não pode estar arrependido de umas coisas e de outras não, né? Confessei o melhor que lembrava o número de vezes que cometi cada pecado grave. Essa é a terceira pergunta, né? E aí entra aquilo que eu falava. Confessei com clareza os meus pecados, ou foi muito genérico, né? Isso são coisas para que você se oriente e faça um bom exame e uma boa preparação. Quinto, cumpri a penitência que o sacerdote me deu. Sexto, reparei as injustiças que cometi. Sétimo, comunguei alguma vez em pecado mortal. Isso, além de ser um pecado mortal, é mais do que isso, é um sacrilégio, né? É uma ofensa à coisa mais sagrada que nós temos, que é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Vocês estão bem? Oitavo, estou verdadeiramente arrependido dos meus pecados e luto para não voltar a cometê-los? Que é aquilo que eu já comentei, né? É você não só se arrepender e não só fazer o propósito, mas você tomar as devidas providências para evitar as ocasiões próximas de cometer aquele pecado. Nono, tenho o hábito de cometer um determinado pecado mortal. Décimo, já me confessei deste pecado e mesmo assim continuo com o vício. São coisas que você deve falar ao seu confessor. Essas perguntas aqui, né? Se você responder. E é diferente para a avaliação dele e para o remédio que ele deve dar, você dizer que cometeu um pecado, do você dizer que comete aquele pecado há tanto tempo, com habitualidade, que é uma coisa que você se confessa e logo depois você faz. Porque aí ele deve ajudar na análise de qual é a razão de ser assim, né? A razão de ser assim pode ser que você, sei lá, não tenha feito o devida meditação daquele pecado, das suas consequências, e portanto talvez você não tenha feito uma confissão bem feita e ela não tenha sido válida, e essa talvez seja a razão de você estar fazendo isso, ou porque você não está tomando certas outras coisas que sanariam uma tendência específica sua. Então, por isso que é importante dizer estas coisas aqui. Beleza? Alguma dúvida? Em relação ao confessor, porque assim, a gente sabe que cada vez mais é difícil encontrar um bom confessor, né? E em especial em localidades onde você só tem uma opção dele, né? Cidades pequenas e tal, não para com apenas, não para. E essa questão aí que você colocou agora no final, né? A forma de responder corretamente e adequadamente essas perguntas, principalmente essas perguntas iniciais, vai ajudar o confessor a bem aconselhá-lo, né? E a orientá-lo devidamente. Em situações em que a pessoa não tenha muitas opções ou não tem nenhuma opção, apenas uma opção de um confessor, e assim, é mais adequado de toda forma ir confessar, porque eu entendo assim, né? Claro. Confessar, mesmo você tendo consciência de que aquele confessor não vai lhe aconselhar oportunamente às vezes, do que ficar sem exercer o sacramento, né? Sim, o principal do sacramento é o perdão dos pecados, né? Então, pode ser que o padre, infelizmente, ele diga, inclusive, que o que você está falando não é pecado, mas ele dá absolvição.
Então, fazer o quê, né? Você recebe a absolvição. Porque assim, nesse último comentário que você fez, né? Às vezes a pessoa retorna a cometer o mesmo pecado, mesmo após ter confessado. Então ele tem uma advertência, um consentimento, percebeu que aquilo ali é pecado, confessou e voltou a cometê-lo. E às vezes é justamente porque ou não confessou bem ou porque não recebeu uma boa orientação, né? E aí, isso aí também está agregado a essa questão de realmente não se encontrar um bom confessor. Infelizmente em muitas situações não há. E é exatamente esse motivo pelo qual nós estamos nessas aulas, né? Porque eu não deveria estar fazendo essas coisas, né? Eu deveria dar a doutrina, ó, isso aqui, vamos rezar isso aqui e ter os padres para resolver esse problema. Mas já sabendo da situação, na medida que é possível a um leigo, eu estou tentando ajudar, né, no sentido de sanar aquilo que, infelizmente, muita gente não encontrará no seu confessor. Então, qual é o conselho? É por isso exatamente que nós precisamos, nessa circunstância que nós estamos, que Deus vai nos assistir se essa situação, né, se nos impõe, nós precisamos formar nossa consciência moralmente, vamos precisar disso. E nós não devemos, exatamente por isso, a gente precisa estar atento que se o padre dá uma orientação que está errada, conforme a doutrina, nós não devemos seguir, né? O que não implica que nós não devemos receber aquilo que ele validamente nos dá, que é a absolvição. Mas, claro, se há uma opção de encontrar e nós devemos procurar um melhor confessor, que é diferente de um diretor espiritual, que já é uma outra coisa, mais difícil ainda, né? Por isso que não devemos procurar qualquer diretor, né? Mas no caso de confissão é uma coisa muito necessária. Então, você deve procurar um melhor se você conseguir, mas enquanto você não consegue, você deve se confessar e fazer, ignorar devidamente aquilo que está errado, com bastante humildade, sem, né, querer criar problemas e tudo mais. Mas é simplesmente isso e é uma circunstância do nosso tempo, né? Não há outro modo a não ser nós nos formarmos, né, crescermos espiritualmente e formarmos as outras pessoas, né? Desse nosso povo, né, Brasil afora, com a graça de Deus, fazendo as coisas direito, vão surgir no futuro padres, né? Bons padres, bem formados, e aí a gente vai sanar isso aí, com os anos para frente aí, se Deus assim permitir. Beleza? Então é isso, mundiça. Próxima aula, segunda-feira, né? A gente vai seguir nos mandamentos. Vamos ver se a gente consegue acabar o primeiro. Então, tudo depende de que vocês façam o que eu já disse. Esta aula não é para vocês virem aqui, achar lindo e ir para casa, né? É para vocês pegarem o que eu tratei como pontos para vocês refletirem ao longo da semana, dividido nos 7 dias até a próxima aula, lendo, né, esse exame, revisitando essas coisas, tentando lembrar dessas coisas, para que tudo isso fique bem firme. Uma vez que você faça isso bem feito, você não precisará fazer de novo. Ao invés de você fazer mal feito e toda vez ter que estar vendo, né? Então, faça bem feito, essa é a ocasião que vocês têm para isso. E tragam as dúvidas, né, a respeito do primeiro mandamento. Deem uma olhada, vejam lá o catecismo também, romano, primeiro mandamento. E vejam o exame e na próxima aula a gente segue, com a graça de Deus. Beleza? Adeus.